Agora, para comentar os desdobramentos e possíveis cenários na Venezuela e nos Estados Unidos, nós vamos conversar com Carol Pedroso. Ela é especialista em relações internacionais da Unifesp. Boa noite, Carol. Boa noite. Carol, a história mostra que intervenções americanas na América Latina e em outros países como Iraque e Líbia costumam deixar cicatrizes profundas, né? Existe chance real de estabilidade ou estamos apenas trocando uma ditadura por uma ocupação caótica? Acho que é o questionamento principal que o mundo inteiro se faz nesse momento. Boa parte das discussões no Conselho de Segurança das Nações Unidas hoje também se pautaram considerando as consequências recentes justamente dessas intervenções norte-americanas mundo afora, seja na América Latina, seja no Oriente Médio. E me parece que, nesse sentido, o governo de Donald Trump e o seu secretário de Estado, o Marco Rubio, tentam, pelo menos no discurso, demonstrar que se trata de uma ação distinta daquelas que já aconteceram no passado, protagonizadas por outras administrações. E justamente essa situação tem algumas peculiaridades. No caso, essa extração ou sequestro de Nicolás Maduro de dentro da Venezuela teve uma precisão muito importante, sem baixas, né, do lado norte-americano, com baixas locais, mas ainda assim foi uma ação muito rápida, o que denota realmente esse planejamento de tentar evitar que a retirada dele eventualmente gerasse uma grande resistência e, por sua vez, aumentasse a possibilidade de haver algum tipo de confrontação e, portanto, aumentar o risco de instabilidade. Um outro ponto que tem chamado muito a atenção é o fato de que tirou-se o rei, mas o jogo do xadrez continuou rolando, né? Como se o xeque-mate não tivesse acontecido, porque toda a estrutura de poder política venezuelana foi preservada. Isso pode indicar também, talvez, um novo modus operandi por parte dos Estados Unidos de não querer mais promover mudanças de regime completas, como aconteceu em outras ocasiões, cujos resultados realmente foram muito questionados e, mais do que isso, desastrosos do ponto de vista humanitário, econômico e até geopolítico. Não temos certeza ainda exatamente como vai ser esse processo de transição política, se ela vai acontecer, se um dos cenários possíveis é, por exemplo, a manutenção dessa estrutura de poder chavista, negociando o petróleo junto aos Estados Unidos, ou seja, se esse novo governo norte-americano vai se contentar somente com a questão material, sem necessariamente modificar a estrutura de poder, e se do outro lado, do lado do processo da Revolução Bolivariana, agora liderada por Delcy Rodrigues, também vai se contentar com essa afronta à soberania nacional e, de alguma maneira, buscar sobreviver no poder diante do que já sabemos previamente da organização da oposição e da possibilidade muito factível de que eles tenham perdido as eleições em 2024, já que esses resultados nunca foram colocados. Ou seja, o que eu quero dizer é que existe uma possibilidade de um jogo de ganha-ganha, mas é um equilíbrio muito delicado e que a qualquer momento pode ser rompido, porque tem um fator aqui que é essencial e que tem marcado a política internacional há pelo menos um ano, que é o fator Trump. Ele é uma figura disruptiva e ele é uma figura imprevisível. Quando nós achamos que ele vai agir para um lado, ele age para o outro. Isso, inclusive, tem trazido dificuldades para, por exemplo, os líderes latino-americanos se posicionarem. Alguns reagem de maneira mais firme, como é o Gustavo Petro, outros diminuem bastante o tom, como tem sido o caso do Lula, e eu acredito que é exatamente esse fator que tem trazido ainda mais nebulosidade para o rumo, né, de para onde as coisas podem caminhar daqui para frente. Professora, a gente acompanhou hoje, ao longo da tarde, os discursos, né, no Conselho de Segurança da ONU, em que os países demonstraram essa preocupação. Alguns dos países, como você mesma trouxe agora, se posicionou de forma mais contundente, de maneira contrária aos ataques de Donald Trump, e até se colocando ali como países ameaçados pelo presidente norte-americano, o que a gente viu nas falas recentes de Donald Trump. Eu queria que a senhora fizesse uma análise para a gente desses discursos que foram feitos, mas também do posicionamento brasileiro. O que muda na relação do Brasil com os Estados Unidos, ou o que pode mudar na relação do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Venezuela, de que forma isso pode interferir na nossa diplomacia?
De maneira geral, não houve surpresas nos pronunciamentos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os países ali representados basicamente repetiram boa parte daquilo que os seus representantes, dos chanceleres ou mesmo chefes de Estado já tinham proferido ao longo das últimas horas. Então, aliados históricos dos Estados Unidos mantiveram, em alguns casos, alguma ressalva em relação à legalidade da operação, mas mantendo as críticas ao regime venezuelano, que de alguma maneira justificaria essa ação, enquanto boa parte das lideranças colocadas ali com uma posição um pouco mais legalista, né, no sentido de compreender que, do ponto de vista da segurança, que é o âmbito justamente dedicado desse escopo da governança global, o Conselho de Segurança, não se justificaria a maneira como a operação aconteceu. E o Brasil vai muito nesse sentido, isso tem muita coerência e muita adesão aos próprios princípios basilares da nossa diplomacia, estabelecidos há muito tempo, e que vai, obviamente, mudando de governo para governo, mas que, de alguma maneira, eles permanecem mais ou menos semelhantes no sentido de defesa da soberania territorial, autodeterminação dos povos e, principalmente, respeito à Carta das Nações Unidas. Esse é um aspecto que o Brasil sempre enfatiza. O Brasil foi um dos membros fundadores das Nações Unidas há mais de 80 anos, e essa adesão dos países que compõem, né, essa organização, ela é de forma voluntária. Então, os países não só aceitam os termos, como eles incorporam dentro das suas legislações os grandes princípios de busca de resolução pacífica de controvérsias e, principalmente, de respeito ao direito internacional. Então, o discurso brasileiro também foi muito nesse sentido da legalidade. Me parece que também não destoa muito daquilo que já tinha sido veiculado nas notas oficiais do Itamaraty, no próprio pronunciamento do presidente Lula nas redes sociais, no sentido de condenar a ação, de entender a gravidade disso, sobretudo para o continente latino-americano, mas, ao mesmo tempo, tendo bastante cuidado para não nomear de forma tão direta Estados Unidos e Donald Trump, porque a gente vem justamente de um processo turbulento na relação bilateral, e me parece que esse tem sido um dos principais receios e, de alguma maneira, um freio de mão para a política externa brasileira, que em outros tempos foi muito mais ativa e altiva. O nosso companheiro César Feitosa quer lhe fazer uma pergunta, professora. Carol, os Estados Unidos vivenciaram nos últimos anos, nas últimas décadas, algumas experiências um tanto traumáticas para a população americana desse tipo de intervenção. Teve o caso do Panamá, mas me parece que foi ainda mais traumático o Afeganistão, né? Que os Estados Unidos mantiveram tropas no Afeganistão por mais de 10 anos e, no fim das contas, o trabalho parece que foi todo em vão, apesar de mortes de militares americanos, de muito dinheiro gasto para esse tipo de operação. Nesse caso, Trump tenta uma nova, talvez até inédita, estratégia de administrar um país com a faca no pescoço à distância, né? Eu queria entender contigo por que dessa nova estratégia. É uma resistência interna dos americanos contra esse tipo de operação já um tanto mal sucedida em alguns casos, inclusive com perda de vidas americanas nesses casos, ou é mais talvez uma estratégia menos custosa, com menos gasto mesmo? O que pode explicar uma tentativa inédita de um controle administrativo à distância de um país que sofre intervenção americana? Eu diria que a combinação dos dois fatores, mas sem dúvida há um grande peso para esse fator da audiência interna, né? Quer dizer, a própria base do trumpismo, que se baseia naquela ideia do MAGA, né? Do Make America Great Again, fazer a América grande de novo, diz respeito justamente a esse mal-estar que havia na sociedade norte-americana desde a primeira eleição do Trump, de que essas intervenções externas, além de custosas, não trouxeram benefícios concretos para quem realmente teve que se sacrificar em todos os sentidos em locais que muitas vezes eles nem conseguem localizar no mapa mundi, né? Então, parte da sociedade norte-americana realmente não compreende o porquê de haver esse gasto e esse custo humano em regiões e com pautas que talvez não digam respeito a eles. E me parece que tanto Donald Trump como Marco Rubio conseguiram compreender muito bem essa demanda que vem de parte importante do seu eleitorado por dois motivos. Primeiro, por tentar justificar essa ação pelo tema do narcotráfico, diferente das outras intervenções que estavam muito calcadas na ideia de valores, de direitos humanos, de democracia. Em nenhum momento isso foi dito para justificar
a retirada de Nicolás Maduro. E o narcotráfico é realmente um problema, né, no que se refere ao consumo de drogas, né? A sociedade norte-americana é uma das que mais consome drogas do mundo, e esse foi um tema muito trabalhado durante a campanha eleitoral que levou a essa vitória do Trump, né? Então, dessa maneira, ele justifica a ação externa a partir de uma demanda interna real, concreta e legítima dos seus eleitores. E, por outro lado, a maneira como isso vem acontecendo também parece ser inovadora, justamente porque não colocaria em risco os militares. Essa, inclusive, foi uma informação que o Trump fez bastante questão de ressaltar horas depois da confirmação da prisão do Maduro, de que não houve baixas do lado norte-americano, porque de fato esse é um tema importante e também não é raro ao longo da história da política mundial que diferentes lideranças utilizem assuntos externos para tentar abafar dificuldades internas. E é obviamente, pelo que a gente acompanha da política norte-americana, ele tem vários desafios internos que precisam ser superados. Então, essa pauta externa ela também serve a esse propósito. Lembrando que esse é um ano eleitoral não só na América do Sul, Brasil, Colômbia, mas também as eleições de meio de mandato que vai renovar o Congresso norte-americano. Então, tem todo um cálculo político envolvido. Professora, eu vou convidar o Ranier Bragon, também nosso analista de política, para fazer mais uma pergunta. Ranier. Oi, Carol, boa noite. Pegando como gancho aí o final da sua resposta, caso esse novo modelo aí de intervenção dos Estados Unidos, né, que com a vice-presidente da Venezuela, isso ele seja a médio prazo uma coisa que se mantenha, e nas eleições de meio de mandato agora, em 2026, e na própria eleição presidencial, caso os democratas ou consigam retomar a maioria no Capitólio ou consigam retomar o poder nos Estados Unidos, qual que, na sua avaliação, poderia ser a atitude dos Estados Unidos nessa nova administração democrata ou com a maioria democrata no Congresso? Eu acho que é um excelente exercício aqui para a gente pensar, porque realmente há diferenças importantes entre os republicanos e os democratas no que se refere ao tema da Venezuela. Embora ambos concordem que o regime venezuelano seja problemático não só pelas questões fundamentais de democracia, de violação aos direitos humanos, mas principalmente porque foi um regime que, de alguma maneira, limitou a presença das companhias norte-americanas nesse território, existe uma diferença sobre qual deveria ser o foco. Me parece que, até pelo histórico, os políticos do Partido Democrata teriam muito mais preocupação em realmente promover uma mudança política mais profunda, eventualmente fortalecer a oposição. Isso aconteceu, isso é um processo histórico, na verdade, da relação de Estados Unidos e Venezuela de quase 30 anos, né? Uma presença muito grande dos dois partidos, tanto republicano quanto democrata, na formação de novas lideranças opositoras na Venezuela, mas os democratas muito mais engajados nesse sentido de, eventualmente, conseguirem produzir de forma democrática outras lideranças que pudessem, primeiro, ter apelo popular na Venezuela. Isso foi um grande desafio ao longo desses 30 anos, porque anteriormente Chávez era uma figura muito popular e muito difícil de ganhar eleitoralmente, então os democratas tiveram um papel importante nesse sentido, e agora, nesse cenário, se trata também de um tema que poderia dar um verniz um pouco mais palatável para essa ação norte-americana mundo afora. Porque, afinal de contas, o Nicolás Maduro não é nenhum mocinho, nem o regime venezuelano, né? Quer dizer, quando se defende, de alguma maneira, a soberania da Venezuela, muitos países fazem questão de assinalar exatamente esse ponto, que não se trata de um regime defensável por aquilo que ele faz internamente, mas sim porque a ação dos Estados Unidos foi produzida por um meio totalmente inadequado, unilateral e com uma justificativa que talvez não tenha tanta aderência à realidade. E me parece que os democratas teriam muito mais apreço a esses valores e a essas questões de fundo. Professora Carol Pedroso, além do julgamento que são submetidos nos Estados Unidos, tanto Nicolás Maduro como Cília Flores poderão responder a um processo no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, como já foram condenados Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, e Manuel Noriega, do Panamá. É isso? É isso mesmo, eles têm denúncias muito graves, levadas não só pela oposição, mas também por dissidentes do regime ao longo de pelo menos 10 anos, né? Então, existem provas e relatos muito robustos
sobre essa violação sistemática de direitos humanos que acontece na Venezuela. O grande problema nesse momento em relação a Maduro e Cília Flores é que eles estão sob jurisdição norte-americana. E os Estados Unidos são um país que não assinaram o Tratado de Roma, que é justamente o tratado que levaria a adesão dos Estados Unidos ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. Dessa forma, por conta dessa apreensão, eles não seriam condenados por esses crimes, mas sim por aqueles que os Estados Unidos estão acusando. Nós agradecemos Carol Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal SBT News.